Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam de curtir e de acionar o sininho de notificações que não é inscrito e se inscrever. Gente, antes de começar a falar do Vasco, queria falar de um absurdo que aconteceu. Eu soube ontem, até gravei ontem mesmo, mas deu um probleminha técnico aqui. O Gui foi comemorar a vitória do Vasco, brincando, uma criança, né? Uma criança especial que tem uma doencinha autoimune, né? Sofrendo com essa doencinha, mas ele dá uma lição de vida a todos nós, de perseverança, de fé, de coragem. E ele ontem, comemorando a vitória do Vasco sobre o Botafogo por 4-2, ele escuteu a ofensa de alguns poucos torcedores do Botafogo. Falaram coisas que eu não consigo nem repeti-las aqui, entendeu? Xingaram, ofenderam, desejaram mal do garoto. Vocês imaginam o que foi dito, né? As coisas que foram ditas. Inclusive, a mãe dele, com toda razão, disse que vai procurar correr atrás para que essas pessoas sejam punidas, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, é assim, a justiça julga, a pessoa cumpre, sabe? E às vezes paga a cesta básica, ou então não paga nada. As pessoas são soltas, continuam cometendo crimes. E as pessoas inocentes, que são vítimas, né? As famílias perdem seus entes queridos e a vida continua para os bandidos. Então, assim, vai aqui a minha solidariedade à família, né, do Gui, e a ele, obviamente, né, em primeiro lugar. E que pessoas como essa deviam ser dizimadas do planeta. Gente, em falar do Vasco, né, ontem eu tinha dito, mas como eu disse, teve um probleminha técnico, eu não consegui reproduzir o vídeo de ontem. O Verratti renovou até 2025, né, com possibilidade de prorrogação até 2026. Olha que legal, de repente, com a idade que ele já tem, continuando fazendo os gols, as assistências, as dores de cabeça que ele dá aos adversários, ele encerre provavelmente a carreira no Vasco, né? Ontem, gente, depois não falaram nada, né? Ontem, até 11 horas da manhã, já tinham sido vendidos 15 mil ingressos, no total de 20 mil que poderiam ser vendidos para o jogo do Vasco contra o Volta Redonda, sábado, em Cariacica, no Espírito Santo. Alguns torcedores ficaram chateados porque o Vasco anunciou hoje que ia botar um time misto. Gente, tem que botar, porque como é que tu vai botar o Verratti com 36 anos, a qualidade que ele tem, jogando domingo, quarta, domingo? Não dá. O Vasco tem uma sequência de jogos importantes, que podem parecer fáceis, mas o jogo só se torna fácil no gramado, quando a bola rola. O Vasco joga com o Volta Redonda, depois, entre o jogo do Volta Redonda, que é o penúltimo da Taça Guanabara, e o último, que é a conta portuguesa, o Vasco joga com o Marcelo Dias, que já anunciou também que os ingressos já tinham sido esgotados ontem para a torcida do Vasco. Eles queriam ver se ia ser liberado mais um setor para a torcida do Vasco. O jogo em Itajaí, pela Copa do Brasil. O Vasco jogando pelo empate. Então, assim, são jogos importantes que tem que ter um equilíbrio. Não adianta você ficar botando força máxima nos jogos se você corre o risco, como a gente perdeu, por exemplo, o Jair e o Paulinho, dois jogadores importantíssimos. Em falar em jogadores importantíssimos de meio, né? O Sforza foi apresentado ontem, já mandou recado para a torcida, já está inscrito no BID da CBF, pode jogar o jogo contra o Volta Redonda, pode jogar contra o Marcelo Dias, já está inscrito, já está regularizado, pode jogar. E em falar em atacante Verratti, que ele precisa de um homem que faça gols também, para desafogar um pouco da responsabilidade dele, essa janela ainda aberta, que eu acho que fecha agora finalzinho, semana que vem, final do mês, dia 29, se eu não estiver enganado, de fevereiro, o Vasco está atrás de um atacante e um nome que foi ventilado há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, que é o Carlos de Pena, que é do Internacional. Esse nome está sendo guardado a 7 chaves porque o Alexandre Matos estava na expectativa de pegar um outro centroavante melhor. Melhor no que sentido? Não sei se é de idade, não sei. Porque acho que o Carlos de Pena já tem 31 anos. E uma outra especulação que houve é esse menino que é artilheiro do campeonato, Carlinhos. Mas é um jogador que, com exceção do Corinthians, que ele não jogou, teve 3 passagens no Corinthians, jogou em times pequenos, fez gols e tal, do próprio Marcelo Dias, ele jogou no Audax e agora jogando com muito sucesso no Nova Iguaçu.
está sendo especulado também no Vasco, mas é um jogador que fez agora, 27 anos. Um jogador que está aparecendo agora. Não sei também se, de repente, vale a pena se ele vir por empréstimo, com um custo baixo, pelo salário. Também o salário não vai ser um salário alto. Bom, é esperar para ver. É esse Carlinhos, é o Carlos de Pena, é um outro atacante que poderá vir, ou então dois, isso até a janela ser fechada. E, gente, o jogador que eu sempre esqueço o nome, que jogou na defesa, jogou bem contra o Botafogo e tomou o cartão amarelo, é o Rojas. O nome dele é Robert Rojas. E eu sempre, quando ia falar Rojas, falava Esforza, não é? É Rojas. Então, vocês me perdoem Rojas, mas agora eu já lembrei do seu nome. E, gente, observando esses últimos jogos, principalmente na sequência os clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo nessa ordem, o Vasco vem melhorando clássico a clássico. O Flamengo jogou de igual para igual, jogou. O Flamengo teve mais posse? Teve, mas quem teve mais oportunidades mais claras fomos nós. Contra o Fluminense, jogamos melhor e não ganhamos por erros de arbitragem. E contra o Botafogo, tá aí o placar dizendo tudo, 4-2, jogamos melhor e o time está se acertando. Eu lá atrás falava dos 3 zagueiros, eu acho que a melhor solução para o Vasco mesmo são os 3 zagueiros. Escutei ontem no canal Atenção Vascaínos do meu amigo Bismarck que essa história dos 3 zagueiros não darem certo no Brasil foi por causa da Copa de 90. A Copa de 90, o Lazzaroni colocou os 3 zagueiros e nós não tivemos sucesso contra a Argentina, naquele gol que o Maradona veio do meio de campo, driblando todo mundo e toca para o Canidia. Então, eu percebo que tem que ser os jogos com os 3 zagueiros, seja lá os zagueiros que forem, sabe? Com Paulo Henrique na ala mais à frente, o Piton na outra ala, os dois estão muito bem. Puma também entrou bem no jogo, no lugar do Paulo Henrique, inclusive o Paulo Henrique está suspenso, provavelmente o Puma vai substituí-lo. O Paê deve ser preservado, então o meio-campo deve estar formando talvez com Zé Gabriel, Galdames e o menino Carlos Eduardo que entrou, garoto jovem ainda da base, capitão do Sub-20. Na frente, David e Verratti, não sei se de repente o Adson joga, eu colocaria o Adson para jogar junto ao Verratti, entendeu? Porque contra o Volta Redonda não deve ser um jogo complicado, com todo respeito, a gente vai jogar com a torcida a nosso favor. Então é um jogo para se observar. Medel volta, deve jogar, o João Vitor joga, deve jogar, volta, deve jogar realmente, porque estavam suspensos os dois. Então o Vasco deve formar a linha de 3 atrás, com o Medel no meio, o Léo na esquerda e o João Vitor na direita. Tá? Na lateral avançada, né, como ala, deve ser o Puma, porque o Paulo Henrique está suspenso, o Piton na esquerda, ou o Zé Vitor aí. O Vitor Luiz, né, que veio do Curitiba, já jogou no Palmeiras, no Botafogo. No ataque, talvez o Adson com o Verratti, o meio com o Zé Gabriel, Carlos Eduardo e Galdames. Isso é o time que eu acho que pode acontecer, poupando os jogadores e pela suspensão do Paulo Henrique. É um time bom, né, pouquíssimas mudanças, ao contrário, né, vai estar mais reforçada a zaga com a volta do Medel e do João Vitor e torcer para que nós obtermos uma nova vitória, né? Gente, uma boa noite, era isso que eu queria dizer a vocês. Que Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, abençoe-nos a todos vocês e vossas famílias.